Daniel, aluno de Publicidade e Propaganda. Estou aqui com o professor Gregório, gostaria que ele se apresentasse para a gente. Olá, sou o professor Gregório Vitório Frigeri, aqui da Faculdade de Comunicação Social da Universidade de Cuiabá. Sou formado em Publicidade e Propaganda e também em Jornalismo. Bom, eu sou Haroldo Maciel, sou técnico aqui da Universidade de Cuiabá, atendo os alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. E, bom, é sempre um prazer poder colaborar com vocês. Olá pessoal, meu nome é Álvaro Marinho, eu sou professor desta instituição há um bom tempo. Além do curso de jornalismo, eu também sou professor no curso de Publicidade e Propaganda. Boa noite, gente. Meu nome é César Santos. Sou professor aqui na Unic tem um bom tempinho já, mas principalmente nos cursos de Publicidade e Jornalismo, e estamos aqui para bater um papo hoje. Bacana. Profissional de Publicidade e Propaganda tem uma carreira muito ampla, a gente tem uma gama muito ampla de atuação. Eu gosto sempre de falar que assim, a gente tem um campo muito grande dentro da comunicação, não só a publicidade, mas dentro da comunicação como um todo. Não só em Publicidade e Propaganda, mas todos os cursos, as perspectivas aumentaram muito. Mas além disso a gente tem muita coisa, a gente tem ainda mais hoje com a internet, a gente consegue ter uma amplitude de atuação muito grande, né? Verdade. A gente tem se a gente for olhar hoje, a gente tem profissões que há alguns anos não existiam. A gente pode trabalhar na parte de produção, que é isso que vocês estão fazendo aqui, certo? Produção audiovisual. Legal. A gente pode trabalhar diretamente com a produção de comerciais, de anúncios, de publicidade. Trabalhar em agência, aí tem áreas diferentes, como atendimento, tráfego, mídia. Modelo híbrido que a gente não falava, falava muito pouco, né? Claro que tem algumas evoluções que a pandemia acabou impulsionando, né? A gente tem um campo muito grande de atuação e assim, chega a ser ilimitado porque você consegue talvez pensar em coisas que hoje não existem. Mas talvez daqui a algum tempo, daqui a 2 anos, por exemplo, principalmente impulsionado pela internet, a gente consiga ter isso, um novo campo de atuação. Né? Antes, quando a gente pensava num curso de Publicidade e Propaganda, a gente se localizava ou pensava se localizar dentro de uma agência de publicidade. Então, esse leque, ele aumentou. Sim. Né? É um leque que aumentou e eu tenho condições, vocês têm condições, qualquer publicitário tem condição de estar exercendo, militando essa profissão em vários ambientes. A gente pode trabalhar com marketing político, a gente pode trabalhar em veículos de comunicação, fazer parte de comunicação, não no total relações públicas, mas parte do que a gente faz, mídia interna. Então, assim, o profissional de publicidade e propaganda, ele é extremamente versátil e tem uma ampla atuação quando ele vai para o mercado de trabalho. Mas passa desde agência de publicidade, marketing, audiovisual é um campo bem interessante também, redes sociais, internet, tráfego pago e aí uma infinidade de coisas que a gente ficaria um tempão falando das possibilidades aqui. Inclusive, além do tradicional que o jornalista tem quando pensava em fazer jornalismo. Vou para a rádio, vou para a TV, vou para um jornal quando tinha mais jornais impressos. Hoje não, o leque do jornalismo, da publicidade, da medicina, de outros cursos, de outras habilitações, de outras profissões, são leques que aumentaram muito. Habilidades necessárias para qualquer profissional, certo? Não só publicitário, se interessar na área, pesquisar e ir atrás, certo? Especificamente para o profissional publicitário. Certo. Se o cara gosta da parte de criação, ele tem que lidar bem com a parte de design gráfico, certo? É essencial. Primeiro, a pessoa se encontrar, né? Acho que isso é importante. Né? Se encontrar nesse caminho, né? Porque o cara, a gente nasce com um pouco de tudo, né? Hoje em dia a criança já nasce com o telefone. Então isso é uma maneira de mercado, de marketing, né? Ter um telefone na mão, fazer os seus vídeos. Sim. Essa geração já vem. Se ele vai para a área de redação, por exemplo, o cara tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que gostar dessas coisas, certo? A gente só consegue aprender inicialmente quando a gente consome. Consumir a gente assistir televisão, ouvir rádio, ler livro. Isso tudo vai formando um profissional de publicidade, principalmente, muito mais completo no futuro. Eu vejo que qualquer profissional, iniciando ou dentro da carreira, ele tem que ter como habilidade, né, a comunicação. Olha, eu gosto muito de falar que assim, o nosso trabalho na publicidade é gerar conexão, né? Acho que é a parte mais
não é mais complexa, mas o nosso trabalho é gerar conversa, né? E ninguém quer conversar com uma marca. Se ele é habilidoso na comunicação, ele vai saber conversar, ele vai saber escutar, para ele poder desenvolver todo o contexto. A gente conversa com outras pessoas, né? E essa conexão do nosso lado humano, dessa sensibilidade, de saber conversar, de saber ouvir, de ter empatia, de ter a parte técnica, sim, né? Porque eu gosto sempre de dizer, e vocês como alunos já devem ter ouvido isso bastante, a gente tem uma área técnica, né? A gente tem técnica para ser aplicada, a gente aplica a técnica para poder desenvolver uma boa comunicação, um bom trabalho dentro da publicidade e da comunicação como um todo. A publicidade é transformar um produto em algo vendável. Eu acho que as redes sociais ela já provoca isso, né, em cada um. E aí no curso, quando chega aqui no curso, o curso vai elevar esse potencial aí a máximo. Antes eu citei a questão da medicina, também na arquitetura, para que eu entenda o que o meu cliente, a minha cliente, quer que eu faça de transformação na casa, eu preciso escutar. E o escutar é comunicação, né? Então, a habilidade que esse profissional tem que ter, além da versatilidade, da proatividade, é a comunicação. Mas também tem o lado mais humano de ter essa sensibilidade, de tentar gerar e potencializar essa conexão entre marcas e pessoas, mas no final das contas entre pessoas e pessoas, né? A gente não fala com... A gente se conecta com outras pessoas, né? A gente conversa com outras pessoas. E é isso que a gente tenta fazer com as marcas hoje em dia também, né? Tentar essa humanização maior, né? A marca é um ser humano também, de certo modo, porque a gente quer dar essas características para ela, até para a gente poder gerar essa conexão com as pessoas. O principal objetivo do nosso curso de Publicidade e Propaganda é formar profissionais que estejam aptos a trabalhar no mercado de publicidade do Brasil inteiro. A gente tem profissionais que trabalham localmente, mas a gente tem vários profissionais que eles atuam fora até do Brasil. Então a gente tem grandes profissionais que foram formados aqui e que estão espalhados pelo mundo. Bom, a grade, ela se renova de tempos em tempos, né? Para poder tirar o melhor proveito do cidadão. Então, quando a pessoa se matricula aqui e fala, eu quero fazer publicidade, às vezes ela vem com uma ideia, né? Publicidade, quero trabalhar na agência, ou quero fazer uma assessoria. Mas quando ela entra aqui, ela se apaixona pela criação. Então, muita gente que entrou pensando, eu quero só fazer assessoria, se apaixonou pela criação. O principal objetivo é colocar no mercado egressos, né? Ex-alunos, ex-estudantes com perfil, com entendimento, com uma preparação de empregabilidade. Sim. Né? Eu vou tocar num assunto aqui que é até delicado, mas é interessante falar. Às vezes tem dificuldade, às vezes tem equipamento que não funciona, né? Mas isso também é positivo. Você imagina que quando a gente encontra com uma deficiência em um certo setor, ou como foi o caso da pandemia, né? Durante a pandemia a humanidade saltou, né? Morreu muita gente e tudo, mas surgiram novas profissões. Empregabilidade, quando a gente fala em empregabilidade, a gente não está falando em vaga de trabalho, ou posição a gente está falando em colocação de mercado. Como eu me coloco no mercado? Eu tenho que me colocar, depois que eu passei pelo curso de Publicidade e Propaganda da Unic, esse é a proposta do curso da instituição, é formar excelentes profissionais com conhecimento técnico e com habilidades. Nunca imaginei. Eu trabalho com produção, eu estava acomodado. Eu não imaginei, ter um canal no YouTube. E durante a pandemia, para não ficar sozinho em casa, eu criei um canal no YouTube que, de repente, estourou. Então, assim, hoje é uma profissão. Ser um youtuber é uma profissão. Eu acho que o canal um dos principais canais é através das aulas dos professores, né? A gente sempre isso é bacana de todos os professores, que a gente está sempre buscando novos conhecimentos, né? Sempre buscando o que é novo, o que está acontecendo no mercado, até para trazer isso para os alunos, e a gente está sempre perto do mercado, né? Porque o nosso foco é gerar profissionais para o mercado.
Então, se a gente não está atualizado, não traz esse conteúdo novo, esse conteúdo que está acontecendo lá fora, a gente está meio que tirando os nossos alunos do mercado. E a ideia não é essa, é colocar os alunos no mercado. Então, trazer esse conhecimento atualizado, acho que é um principal ponto que a gente tenta trazer aqui dentro. Na minha opinião de professor, o curso inteiro, certo? A gente tem que passar por todas essas etapas para ter pelo menos o mínimo de conhecimento de como elas funcionam, certo? A partir daí, o ideal é que você escolha naquilo que você tem uma afinidade maior, certo? Para se especializar. Mas entender o básico de tudo é fundamental para ser um ótimo profissional. Verdade. Outros cursos de formação, nós temos disciplinas básicas que às vezes elas não são levadas com tanta seriedade. Para que eu entenda, né, sobre mídia, eu preciso entender contextos da comunicação, da teoria da comunicação. Aqui no nosso curso de publicidade, a gente está gravando aqui dentro do estúdio de áudio, certo? Então aqui a gente consegue fazer produção de spot, de jingle. E fora do curso de publicidade, a gente tem o curso de jornalismo também, que oferece essa estrutura. A gente tem os estudos de fotografia, de produção audiovisual, com fundo verde para fazer chroma key e tudo mais, iluminação. E os laboratórios de computação gráfica para aprender a fazer operação de software e design gráfico. Eu trabalho aqui, né, 22 anos, né? Vou fazer agora em abril. Acho que em fevereiro do ano que vem eu faço 8 anos aqui na Unic. Eu existo na Unic desde que eu tenho 8 anos de idade, certo? Caraca. Meu pai foi professor, coordenador e diretor do curso aqui. Legal. Então eu vinha acompanhar ele, vinha passear na universidade. Então já tô desde aqui. O nosso técnico Haroldo, ele tentou dar aula de violão pra mim quando eu era menor, certo? Então eu tô aqui desde os 8 anos de idade. Eu já coordenei curso aqui e hoje estou na militância no chão de sala de aula, que é o ambiente que eu gosto. Sim. Me desenvolvendo minha carreira como docente. Passei na faculdade, entrei em 2008, certo? Então, desde 2008, eu vim aqui. Eu fui estagiário voluntário, depois eu fui estagiário, depois técnico administrativo. Aí eu passei a ser professor dos cursos técnicos, depois professor da graduação, coordenador de laboratório, professor dos cursos de pós-graduação. Me deixa chocado é que eu ligo a televisão, tem jornalistas que passaram aqui. Eu ando na cidade aí vendo agências que são agências que você chega lá, a pessoa que está tocando são alunos. Então você vê alunos palestrando sobre produção e tudo, e aí você fala, caramba, quanto tempo, né? Porque são várias gerações. Estude sempre, porque quando a gente chega na profissão, a gente acha que não precisa estudar. Primeiro, ter vontade de trabalhar e produzir, certo? Não adianta você vir só para a faculdade, assistir a aula e achar que isso é o suficiente. Bom, a dica que eu dou para futuros publicitários é que quando você vier para cá, venha com a mente aberta. A dica é a dica de sempre, estudar. Estudar bastante, porque o nosso mercado, como você falou agora há pouco, ele muda muito rápido, né? Ele se transforma muito rápido, e se a gente não acompanha essas transformações, essas novas ferramentas, por exemplo, a gente fala muito de tráfego pago. Era algo que a gente não falava tanto. Não quer dizer que não existia. Já existia isso. Tem um monte de aluno que fala, eu saí da faculdade e não aprendi nada na faculdade. Não aprendeu porque não quis, certo? A gente tem os laboratórios, a gente tem técnicos e professores à sua disposição. Cabe a você ter a vontade de fazer produção, certo? Mas como a gente falava antes sobre o avanço tecnológico, o avanço tecnológico ele não é só prática, ele é estudo. Eu preciso estar dentro do contexto desse estudo, dessa visão. Eu só vou ampliar a minha capacidade e a minha permanência e a minha posição de mercado se eu estudar. Logicamente que é um tempo muito curto, talvez 4 a 5 anos, não dê para você aprender tudo. Mas se você pegar pelo menos pegar a cabeça de cada coisa que você quer fazer, quando você sair lá fora você vai falar, pô, é isso que eu quero. Agora imagina eu não estudando depois pós sala de aula, como que eu vou me comportar como profissional, né? Sim. Então os avanços, o médico que ele não estuda, ele não vai ser um bom médico sempre, ele vai ser limitado.
Durante o tempo que estiver aqui dentro, o interessante é analisar o que você consegue fazer com o conhecimento que você adquire aqui. Então você tá com a faca e o queijo na mão, basta você querer cortar esse queijo. Sim. Então a dica que eu dou para quem quer entrar no nosso curso e sair um ótimo profissional é colocar a mão na massa, vir e aproveitar tudo o que a gente tem para oferecer, que não é pouca coisa, certo? É ter vontade de fazer, vontade de pesquisar, ter curiosidade e começar a produzir. Então estudar é o caminho para a gente sempre estar dentro do mercado e por dentro do que está acontecendo, até para não ser um profissional que não quer dizer que a gente precisa conhecer de tudo, né? Não é isso, mas eu preciso ter pelo menos um conhecimento em um pouquinho de cada área, até para poder conversar, para poder entender e poder também ajudar a direcionar, né? Se eu estou à frente, por exemplo, de uma marca desenvolvendo estratégia para ela, eu preciso ter um conhecimento de tráfego pago, eu preciso ter um conhecimento de mídia digital, eu preciso ter um conhecimento de copy, de tantas outras coisas que vão me ajudar a estruturar e criar as estratégias para essa marca, né? Ainda que a minha área primária não seja essa, mas eu preciso ter esse conhecimento. Então a dica principal é estudar, continuar, não é uma coisa que vocês não vão parar depois dos 4 anos. No começo, os materiais vão sair ruins. Você está começando, você está aprendendo. Não é, você não vai sair com a melhor coisa possível. Exatamente, a gente passa por esse processo. Tá? Eu pego meus trabalhos do começo da faculdade, eu quero tacar fogo, certo? Mas isso é uma coisa boa, indica que a gente evoluiu, certo? A gente aprendeu coisas novas, aprendeu técnicas, mas o ideal é que você olhe para trás e fale, nossa, isso aqui era ruim, mas era ruim porque eu não sabia disso e disso, agora eu sei e consigo melhorar. Isso que você falou é muito importante, dar o máximo de si, certo? No começo, o máximo é diferente do fim do curso, tá? Mas sempre que você se dá ao máximo, você fica satisfeito com o seu trabalho sendo entregue naquele momento, você está entregando algo que te satisfaz. Quando eu comecei aqui como professor há 8 anos atrás, eu era um outro profissional. Eu entendo que aqui foi um caminho, e um caminho até pessoal, de desenvolvimento da minha carreira, né? Falar sobre realização profissional, para mim, é muito complexo, porque eu me considero altamente realizado. Se eu não tivesse feito a universidade que eu fiz aqui, eu não teria tido as oportunidades que eu fiz. Eu brinco com os meus alunos, eu já falei isso pra vocês, que eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando como publicitário em cada uma das áreas de publicidade. Então tudo que a gente aprende no curso de publicidade, eu tive capacidade de aprender na faculdade e aplicar isso na vida real e ganhar dinheiro. Nossa, não é ganhar, ficar milionário, mas ganhar dinheiro significa que alguém reconheceu o seu trabalho e pagou por isso, certo? Então eu consegui, em todos os campos que a gente tem dentro da universidade, eu aprendi e já trabalhei um pouco, pelo menos, com cada uma dessas coisas, certo? Tive a oportunidade, um dia foi desafio, hoje eu fui buscar formação, que um dia me desafiaram dizendo, será que você consegue ser professor? E foi assim, num bar, a gente conversando entre amigos, a maioria professor, falei, vou tentar. E eu não digo que foi uma bobeira eu tentar, eu digo que foi um achado eu tentar, porque eu percebi que o trem é viciante. Se é viciante, eu fiquei e eu não quero sair desse vício, a não ser quando a aposentadoria chegar. Né? A Unic me ofereceu uma oportunidade. Meu pai não sabia ler nem escrever, meu pai é analfabeto. Veio do Nordeste, né, veio para São Paulo como todo, e aprendeu a fotografar, interessante até. Aprendeu a fotografar, mas me criou a gente com muita dificuldade. E eu ouvia falar que o homem tinha que trabalhar, não tinha que estudar. Esse era um conceito. Ninguém nunca me disse, você tem que estudar, senão você não tem futuro. Quando eu entrei aqui na Unic, eu levei um tempo para entender que a universidade era algo que iria mudar a minha vida. Eu acho que eu já tinha uns 7 a 8 anos em agência. Quando eu saí de agência, eu tinha um plano de atuar mais no marketing, que é o que eu atuo hoje. Mas eu acho que a maior realização profissional mesmo minha é enquanto professor. Ver ex-alunos que chegam para mim e falam, professor, muito obrigado por aquela dica, ou eu virei um profissional bom por sua conta, ou eu consegui um emprego, consegui ganhar dinheiro, sair da situação que eu estava e melhorar de vida, porque você me ensinou alguma coisa que serve para mim. Algo muito gratificante. Com toda certeza. Mas eu me sinto realizado como professor, como docente, como comunicador. Né? Em nenhum momento eu deveria ter feito outro curso. Sempre eu me lembro como eu saí rápido e foi muito bom da odontologia.
Porque foi o meu primeiro curso que eu passei e foi o primeiro que eu falei, eu não quero. Então, sair da agência, começar a ser professor aqui me ajudou nesse caminho. A conseguir alcançar esse objetivo e também a desenvolver, né? Porque é algo que eu direcionou, né? me direcionou bastante. Maneiro. Também me ajudou, né? Enquanto de oratória, de forma de falar, de apresentar, que é um pouco que eu tento fazer com vocês na sala, né? Pra vocês falar um pouquinho mais, até porque isso ajuda muito. Verdade. Até porque não existe uma profissão, talvez, que a gente não precisa falar com uma outra pessoa. Que às vezes a gente precisa vender a nossa ideia, né? E vender a nossa ideia passa por a gente tentar, pelo menos, se expressar e conduzir e apresentar essa nossa ideia da forma clara e persuadir essas pessoas. Exato. Talvez comprarem a nossa ideia. Exatamente. E eu tive tanto acesso a conhecimento aqui que depois eu fui ver que aquilo ia ter um impacto não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que estava ao meu redor. Sim. Então, Com certeza. se fez isso na diferença, se fez diferença para mim, imagina, eu consegui me formar em letras, fiz uma pós-graduação e eu nunca sonhei, eu não tinha pretensão de ser formado. Sim. Mas me envolver aqui com conhecimento, ter contato com o Gregório, com o André, eles mudaram a minha vida. Porque daí, imagina pessoas mais novas que você falando, cara, você tá dentro da universidade, você pode estudar, forma. Então a Unic, hoje a Unic cede para os funcionários, por exemplo, algumas faculdades totalmente gratuitas. Então uma empresa que faz isso, ela tem um impacto incalculável na vida de uma pessoa, né? Então basta querer. Eu quis, Exato. eu mudei a minha vida e possivelmente isso vai impactar em gerações. Gostei de ter sido seu aluno, fazer um comentário aqui, fez muita diferença. Então acho que se o senhor se achou na comunicação e foi desafiado a ser professor, tenho certeza que o senhor tem desempenhado um bom papel. Posso dizer que eu passei por esse lado, então quero te agradecer e até uma próxima. Eu que agradeço, para mim assim, um super elogio vir aqui fazer parte dessa ação de vocês, dessa atividade, desse movimento. Me sinto um privilegiado. Bacana. Tá? E eu também gostei da turma, gostei de você. E a gente, como artista, eu sempre escuto artista dizendo quando vou pro palco, daquele friozinho, toda vez que eu entro em sala de aula. Adorei, sempre um prazer conversar, trocar ideia, é fabuloso. A gente foi bacana demais. Obrigado. Obrigadão, tamo junto. Tamo junto. Paulo César. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês e um bom caminho aí dentro da comunicação para vocês. Valeu. Agradecer vocês por esse último semestre na companhia de vocês e espero que vocês tenham aproveitado e sempre que vocês precisarem de mim, mesmo depois da faculdade, vocês podem voltar e me chamar, porque tem um monte de aluno que volta e fala, professor, eu preciso de um... Sempre que eu posso, eu ajudo, porque de coração eu gosto de todos vocês bastante. Com certeza, obrigadão. Valeu mesmo. Verdade. Já foi. Muitas surpresas pra essa edição. Rapaz, mas agora... Você conheceu o cara que vai editar isso aí? Né? Foi.